O Senhor esteja com vocês. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Porque o reino dos céus é como um rei que resolveu acertar as contas com seus empregados. Quando começou o acerto, trouxeram-lhe um que lhe devia uma enorme fortuna. Como o empregado não tivesse com que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo, junto com a mulher e os filhos e tudo o que possuía, para que pagasse a dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e prostrado suplicava: Dai-me um prazo e eu te pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, aquele empregado encontrou um dos seus companheiros que lhe devia apenas 100 moedas. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: Paga o que me deves. O companheiro, caindo aos seus pés, suplicava: Dá-me um prazo e eu te pagarei. Mas o empregado não quis saber disso. Saiu e mandou jogá-lo na prisão até que pagasse o que devia. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes. Procuraram o patrão e lhe contaram tudo. Então o patrão mandou chamá-lo e lhe disse: Empregado perverso, eu te perdoei toda a tua dívida porque tu me suplicaste. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? O patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores até que pagasse toda a sua dívida. É assim que o meu Pai, que está nos céus, fará convosco, se cada um não perdoar de coração ao seu irmão. Ao terminar estes discursos, Jesus deixou a Galileia e veio para o território da Judéia, além do Jordão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e queridas irmãs, nós esses dias, sobretudo no último programa, na terça-feira, conversávamos um pouco sobre o modo com que a cabeça dos discípulos está um pouco perturbada. Os discípulos estão confusos, estão meio que perdidos. Afinal de contas, parece que Jesus está pegando tudo aquilo que eles aprenderam, tudo aquilo que eles entendiam como o certo, como o que devia ser praticado por quem pertencia à religião própria do povo de Israel, e parece que Jesus está ainda mais exigindo, que Jesus está, de certo modo, pondo a cabeça dos discípulos de cabeça para baixo, pondo os discípulos de cabeça para baixo. Era exatamente a expressão que eu usava na terça-feira. E os discípulos estão ali perdidos, imagine. Então, tudo aquilo que eles acreditavam, aquilo que para eles era convicção, Jesus agora, de certo modo, está questionando. Não é que Jesus esteja dizendo que está errado, mas Jesus está questionando, exigindo mais e apontando caminhos ainda mais radicais, exigindo dos discípulos uma adesão ainda maior àquilo que a boa nova, a boa notícia, o evangelho que Jesus anuncia traz. Então os discípulos estão ali meio que sem entender, sem saber exatamente, não é, o que é que Jesus está exigindo deles. Então isso para os discípulos não é fácil. Entre os muitos ensinamentos que certamente está deixando os discípulos um pouco perdidos,
está o ensinamento acerca do perdão. Jesus não está jogando fora o ensinamento do Antigo Testamento. Jesus não está dizendo que aquilo que os profetas anunciaram não tenha mais valor, não tenha sentido. Pelo contrário, é bom a gente lembrar que Jesus chega a dizer no Evangelho que ai de quem tirar da lei que foi ensinada pelos antigos uma vírgula que seja. Ai de quem fizer isso ou de quem ensinar outros a fazerem. Então a palavra de Jesus, a palavra dos profetas, aliás, dadas a nós no Antigo Testamento, elas continuam válidas, essas palavras, esses ensinamentos continuam válidos. Mas Jesus está agora dos seus discípulos, dos seus seguidores, exigindo mais. Quantas vezes a gente ouviu no próprio Evangelho de Mateus e também em outros evangelhos, não é? Jesus dizer, olha, vocês ouviram o que foi dito lá no Antigo Testamento, eu, porém, vos digo. E Jesus vai exigindo mais dos seus discípulos. Entre esses ensinamentos, entre essas exigências maiores, mais radicais que Jesus faz, está a exigência do perdão. A pergunta que Pedro hoje faz a Jesus, com toda certeza, é provocada pelas coisas que Jesus andava dizendo. Na cabeça de Pedro, o que é que estava? Não só na cabeça de Pedro, mas na cabeça de todos os discípulos de Jesus. Estava o que a lei do Antigo Testamento ensinava e que já exigia um bocado, que já não era pouca coisa. O que era que a lei do Antigo Testamento ensinava? A lei do talião. O que é que significa a lei do talião? Ela é baseada num ditado popular que às vezes até hoje a gente repete por aí. Olho por olho, dente por dente. Mais ou menos significa o que isso? Significa que eu devo dar aquilo que recebo. Então, diante das pessoas que me fazem o bem, diante das pessoas que me amam, diante das pessoas que me servem, eu devo retribuir essas pessoas do mesmo jeito, também fazendo bem, também amando, também servindo. Mas se tem alguma pessoa que é minha inimiga, eu não tenho nenhuma obrigação para com esta pessoa, nem de perdoar, nem de amar. Então, essa pessoa que fique lá, olho por olho, dente por dente. Se ela não é minha amiga, eu também não sou amigo dela. Se ela não me ama, eu também não a amo. Se ela não me faz o bem, eu também não tenho a obrigação de lhe fazer o bem. Então, essa era um pouco a ideia que permeava ali a cabeça dos discípulos. Aí Jesus, não ainda no evangelho de hoje, mas ao longo dos ensinamentos dele mesmo para os discípulos, começa a dizer coisas do tipo assim, olha, se alguém lhe der uma bofetada na face direita, ofereça também à esquerda. Vocês imaginem isso, não é? Quer dizer, mesmo que alguém te dê uma bofetada, a lei do talião dizia que você podia, então, dar outra na pessoa, olho por olho, dente por dente. Mas Jesus está dizendo, não retruca, não retribui a bofetada, não, mas oferece o outro lado. Se alguém te roubar a túnica, dá também o manto. Então, Jesus está exigindo muito mais abertura de coração para o perdão, para a humildade, não é? Dos discípulos. E isso não é fácil, isso mexe com os discípulos, com a natureza dos discípulos, como também mexe com a da gente. Não vamos ser hipócritas. De todas as exigências que nos faz Jesus, a mais difícil é o perdão. Perdoar não é tarefa fácil para ninguém. Do mesmo jeito que os discípulos, nós também nos sentimos incomodados com a exigência que Jesus nos faz do perdão. Afinal de contas, desde muito criança, né, desde muito cedo, que nós somos educados para o orgulho, nós somos educados para não nos rebaixar, não é? Tem aquele ditado feio lá que diz que quem muito se rebaixa tem alguma coisa aí que aparece, então a gente não deve se rebaixar, não é? A gente deve ter o nariz em pé, a gente é educado para isso, para ter o nariz em pé, para se impor. A gente não deve ser bobo, porque ser bobo, perdoar, relevar, isso é coisa de gente fraca. No fundo, essa é um pouco a ideia que permeava a cultura dos discípulos do passado e que permeia também a nossa cultura. Mas a exigência de Jesus vai apontando em outro caminho. Então, de tanto ouvir Jesus falar do perdão, e na própria oração do Pai Nosso, que Jesus tinha ensinado aos discípulos, o perdão estava lá explícito, está explícito no Pai Nosso, que até hoje a gente reza. Então, diante daquela situação, Pedro se sente agoniado, né? Então Pedro está incomodado com aquilo, é quase como se Pedro estivesse dizendo, que negócio é esse? A gente tem que ficar perdoando a vida toda também? Como é que pode uma coisa dessa? Não, perdão tem que ter limite.
Então, no fundo, é isso que Pedro está pensando, né? E ele vai lá perguntar a Jesus e perguntar em nome dos outros. Muitas vezes eu tenho dito isso, que Pedro parece no evangelho mais atrevido, e de verdade ele é, mas é como se ele fosse meio que porta-voz do grupo. Os outros não tinham coragem de perguntar e empurravam Pedro, né, que era mais afoito. Então vai lá, Pedro, pergunta, Pedro. E lá ia Pedro, então, fazer a pergunta que, no fundo, estava incomodando todos os discípulos de Jesus. Senhor, o senhor anda por aí falando de perdão, dizendo que a gente tem que perdoar, não é? Se alguém der um tapa na face direita, tem que oferecer também à esquerda, e que a gente tem que ser capaz do perdão a qualquer custo. E, peraí, mas vamos botar um limite nesse negócio aí. Quantas vezes eu devo perdoar se o meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? E não pensem que a pergunta de Pedro é por pouca coisa, não. Aqui a gente está diante de muito mais do que uma equação numérica. A gente não está falando do número 7, do numeral 7. É bom a gente lembrar isso também, muitas vezes eu digo isso, né? Números na Bíblia têm sempre significados muito fortes. O número 7, por exemplo, para a Sagrada Escritura, é um número importantíssimo, é o número da perfeição, o número da totalidade, o número de Deus, o número que remete para Deus. Um número a menos, 6, é um número humano, mas 7 é um número divino. E onde é que está a origem disso? Lá no primeiro livro da Bíblia, no livro do Gênesis. Deus criou o homem, o ser humano, no 6º dia. Todo mundo lembra disso, né? Deus foi criando as coisas. Primeiro dia, separou a água da terra. Segundo dia, criou a luz. Terceiro dia, criou as aves do céu. Também não lembro aqui de cabeça a ordem, não, mas ele vai criando naqueles dias ali. Quando chega no 6º dia, ele cria o homem. Então, o número 6 é o número humano. É o dia da criação do ser humano. Cada vez que na Bíblia a gente escuta falar do número 6, aí tem uma conotação humana. E por que o 7º é o número divino, é o número da perfeição, é o número da totalidade? Porque no dia seguinte, no 7º dia, Deus contempla toda a criação, toda a obra da criação, e vê que tudo era muito bom. Quer dizer, tudo era perfeito, tudo estava pronto, tudo estava lindo, né? Deus tinha concluído no 7º dia a obra da criação. Então o número 7 é o número divino, é o número de Deus, é o número da perfeição. Então, quando Pedro pergunta a Jesus, eu devo perdoar até 7 vezes? Pedro, no fundo, está dizendo, o perdão tem que ser assim, perfeito, total, né? Eu tenho que perdoar com essa intensidade toda, quase que dizendo assim, não dá para dar um desconto nisso aí, não? Aí vai Jesus e diz para Pedro, Pedro, eu não te digo 7 vezes, mas eu te digo 70 vezes 7. Ou seja, Jesus pega o número 7, que é o número da plenitude, da perfeição, da totalidade, e eleva isso ao absurdo, eleva isso ao absoluto. Não é para a gente pegar o número 7 e multiplicar por 70, 70 vezes 7, 490, não é? Então não é para a gente pegar isso e anotar num caderno lá, olha, já perdoei a minha esposa uma vez, 2, 20, 50, 100, 410, 490. Pronto, minha querida, já está esgotado, já lhe perdoei 490 vezes, 491 de jeito nenhum, porque nem Deus me pede isso. Não é uma conta, não é um número, não é matemática isso aqui. O que, na verdade, Jesus está fazendo é elevar o 7, que já é o número da perfeição e da totalidade, à plenitude. Jesus está dizendo que o perdão não tem limite, que para quem é cristão, né, para quem se põe no caminho do seguimento a Ele, o perdão é absoluto, o perdão é sempre. Nós precisamos treinar o nosso coração para o perdão. O verdadeiro cristão, ele tem um coração livre, leve, ele não guarda mágoas, ele não guarda rancor, ele não coleciona inimizades, mas ele vai tirando isso do seu coração, porque tudo isso é fardo, fardo que nos impede de um seguimento profundo e radical a Jesus. E para ilustrar isso que ele está nos dizendo, aí ele conta essa parábola que a gente hoje escutou. Olha, Pedro e os outros discípulos, o reino dos céus é como? De novo, a expressão que é própria do Evangelho de Mateus, cada vez que a gente escuta uma parábola. O reino dos céus é como? Aí ele conta, então, aquela história do rei que resolveu acertar contas com os seus empregados. Chamou o empregado que lhe devia uma enorme fortuna. Assim está escrito na tradução
que a gente hoje escutou, que é a tradução litúrgica, a tradução da CNBB. Mas, se você pegar a sua Bíblia, a depender da tradução da Bíblia que você tem em casa, ao invés de uma enorme fortuna, você vai encontrar lá que esse empregado devia ao rei 10.000 talentos. Quem está lendo pela Bíblia agora pode ser que tenha encontrado isso na tradução aí que tem em casa, que o empregado devia ao rei 10.000 talentos. Bom, um talento, só para a gente ter uma ideia de quanto esse homem devia a esse rei. Não que isso nos importe tanto, afinal de contas a própria tradução preferiu logo colocar uma enorme fortuna, para a gente entender que era muito, muito mesmo. Mas para isso ficar mais claro ainda para a gente, olhem bem, 10.000 talentos era o total que aquele homem devia ao rei. Um talento equivale a 34 quilos de ouro. Um talento, 34 quilos de ouro. Se eram 10.000 talentos, nós estamos falando então de uma dívida equivalente a 340 mil quilos de ouro. 340 mil quilos de ouro. Isso é tão inimaginável para a gente que a tradução da CNBB, para simplificar, preferiu dizer que o empregado devia àquele rei uma enorme fortuna. E óbvio que ele não tinha com que pagar, ele era tão louco que estava pedindo ao rei um prazo. Ele não ousa pedir o perdão da dívida, porque ele sabe que seria pedir demais. Ele deve tanto àquele rei que como é que ele vai ousar pedir o perdão absoluto da dívida? Ele prefere pedir um prazo na ilusão de que ele poderia, com um prazo, correr atrás para conseguir esses 340 mil quilos de ouro para pagar o que ele devia àquele rei. E o que é que o rei faz? O rei tem compaixão do seu empregado. Vamos prestar atenção a essa expressão, né? A esse sentimento, porque ele é chave de leitura para a gente entender o evangelho de hoje. O rei se deixa tomar de compaixão. E a gente já sabe que compaixão é um sentimento que sempre marca o coração de Jesus, o coração de Deus. Afinal de contas, esse rei aqui da história, da parábola, não é outro, senão o próprio Deus. E, tomado de compaixão, o rei perdoa a grande e impagável dívida daquele empregado. Bom, o empregado sai dali e imediatamente ao sair encontra um companheiro, um empregado feito ele, que lhe devia 100 moedas. 100 moedas. O que é isso? Bom, para a gente entender o que é que significa 100 moedas, eu vou lembrar de uma outra parábola contada por Jesus, que quem é fiel ao Evangelho, quem lê o Evangelho, deve lembrar dessa parábola. Lembram da parábola que Jesus uma vez contou de que o patrão saiu para contratar empregados para trabalhar na sua vinha, né? E ele chegou lá na praça onde estavam os empregados e acertou com os empregados que fossem trabalhar e que o patrão pagaria uma diária para eles de 2 moedas. Então, cada um foi contratado para receber 2 moedas. Depois, em outros horários do dia, o administrador foi lá novamente e foi contratando mais gente. E no fim, o patrão pagou a todo mundo a mesma coisa, 2 moedas. Bom, quando a gente fala então de 2 moedas, a gente está falando da diária de um trabalhador. Então, naquela época, um trabalhador braçal, né, depois de um dia de trabalho, ganhava 2 moedas. Bom, se aquele empregado devia ao seu colega 100 moedas, devia 50 dias de trabalho, né? Então, comparado com a enorme fortuna de 340 mil quilos de ouro que esse empregado devia ao seu patrão, o que o seu colega lhe devia não era nada, era muito pouco, era pequeno demais. E ele tinha acabado de ser perdoado da enorme fortuna que ele devia ao seu patrão. E quando ele sai dali, que encontra esse empregado que lhe deve apenas 50 dias de trabalho, né? Ele vai no pescoço do cara e não é capaz do perdão e não é capaz nem mesmo do prazo que o pobre do rapaz lhe pede para poder correr atrás do que devia e pagar. Minha gente, quando o patrão, então, o rei, fica sabendo disso, fica enfurecido e manda chamar o empregado de novo para lhe dizer: empregado mau e perverso, eu te perdoei toda a tua dívida, eu tive compaixão de ti. Tu não deverias também ter compaixão do teu companheiro? Tu não deverias também ter compaixão do teu irmão?
Então, reparem que eu insisto nesse sentimento da compaixão para dizer que quando nos falta a compaixão, nós não somos em nada discípulos de Jesus, porque não somos imitadores dele. O que nos faz imitadores de Jesus é o sentimento da compaixão. Ou eu sou capaz de ter compaixão para com o outro, de ter compaixão para com o meu irmão, ou então eu estarei muito longe do verdadeiro discipulado de Jesus, de ser verdadeiro discípulo de Jesus. Então, aquele empregado foi incapaz, mesmo perdoado, de também deixar-se tomar de compaixão para perdoar o seu companheiro, para perdoar aquele que muito pouco lhe devia. Queridos irmãos e queridas irmãs, o perdão, ele está tão na essência do ensinamento cristão que ele está lá explícito no Pai Nosso. Quando os discípulos foram pedir a Jesus, ensina-nos a rezar, e Jesus ensina a oração do Pai Nosso, está lá dito com todas as letras a tradução dessa parábola de hoje. A gente pede perdão ao rei, não é? E diz ao rei que ele só precisa nos perdoar das nossas muitas dívidas, que são infinitas, é uma enorme fortuna o que a gente deve a Deus, não é? Mas a gente só recebe este perdão à medida em que a gente também for capaz de perdoar aqueles que nos ofendem, em que a gente também for capaz de perdoar as 100 moedas. O muito pouco, diante daquilo que a gente deve a Deus, é muito pouco o que as pessoas nos devem, não é? Então, perdoai os nossos pecados, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Ou a gente presta atenção nisso, ou a gente está indigno de rezar o Pai Nosso. Muitas e muitas vezes a gente reza o Pai Nosso como quem assina uma folha em branco, não é? É muito perigoso você pegar uma folha de papel e assinar em branco e deixar por aí na mão dos outros. Porque folha em branco, cada um escreve lá o que quiser e lhe condena. Então, às vezes, a gente se condena também porque a gente reza o Pai Nosso sem prestar atenção naquilo que a gente está dizendo. Então, eu rezo o Pai Nosso e digo, Senhor, se eu perdoar o meu irmão, me perdoe. Mas se eu não perdoar o meu irmão, Senhor, não precisa me perdoar. Olha o que é que eu estou dizendo a Deus, não é? Então, isso é muito, muito grave e sério mesmo. O perdão é necessário, nos configura a Jesus Cristo. Agora, quando digo isso, estou falando de uma coisa simples e fácil? Não, de jeito nenhum. Perdoar não é fácil. Perdoar requer humildade da parte da gente, pequenez, simplicidade. Só tem coragem de perdoar quem não tem medo de se humilhar, quem não tem medo de fazer-se pequeno, não é? Por isso que às vezes o nosso orgulho, porque orgulho é coisa de grandeza, então o nosso orgulho não nos permite ser capaz de perdoar as pessoas. E a gente prefere ficar remoendo rancor, remoendo ódio, remoendo inimizade. E o grande problema de tudo isso é que rancor, ódio, inimizade é um fardo que pesa em nossos ombros, que pesa em nosso coração, que nos adoece, que não nos permite ser cristãos verdadeiros. Perdoar, minha gente, antes de ser um ato de amor para com o outro, que também é, mas é um ato de amor para comigo mesmo. Quando eu perdoo, antes de fazer bem ao outro, eu estou fazendo bem a mim. E quem já passou pela experiência de carregar uma grande mágoa e um dia conseguir se livrar dessa mágoa e tirar essa mágoa do coração, sabe exatamente do que eu estou falando. A gente se sente livre, libertado. Nos liberta verdadeiramente o perdão. Nos faz, não é, tirar mesmo de nós todo e qualquer fardo que nos afasta do projeto de Deus. Então, perdoar é exigência evangélica para que o bem do Evangelho chegue a mim e para que o bem do Evangelho chegue também ao coração do meu irmão. Não é tarefa fácil e requer certamente muita oração e desprendimento da nossa parte. Peçamos a nosso Senhor essa graça, né, de aprender. Pedro e os outros discípulos aprenderam. Podem não ter aprendido nesse momento, mas aprenderam. Aprenderam verdadeiramente o exercício do perdão e nós também queremos aprender.